Vamos lá, meus amigos, com os princípios de interpretação constitucional. Bom, primeiramente, os princípios que são usados para a interpretação de qualquer lei, inclusive da Constituição. Eu diria que existem alguns métodos que são tradicionais de interpretação de qualquer lei, inclusive da lei maior. Por exemplo, o chamado método, vamos colocar aqui, o método gramatical. Veja bem, o método gramatical, ele recomenda que se comece a interpretar qualquer lei, qualquer norma, a partir do significado vernacular das palavras, o significado gramatical mesmo das palavras. Você deve partir sempre do significado de cada palavra utilizada pelo legislador quando escreveu a norma. Talvez você esteja pensando que esse é um critério evidente, é um critério óbvio. Bom, de fato, é claro que você sempre vai partir das palavras para interpretar. Você sempre vai partir do texto escrito. Você sempre, portanto, vai usar o método gramatical. Acontece que ele é absolutamente insuficiente. Em alguns contextos, o método gramatical ele pode conduzir a situações até absurdas, situações esdrúxulas. Luiz Roberto Barroso, que é um importantíssimo doutrinador do direito constitucional brasileiro, autor de uma obra clássica sobre esse assunto, Interpretação e Aplicação da Constituição, é o livro lá do Luiz Roberto Barroso, autor carioca. Ele exemplifica como a interpretação gramatical é insuficiente e pode, às vezes, conduzir a situações absurdas. O exemplo trazido lá pelo professor Barroso é o seguinte: ele relata a história de uma mulher que era muito devota de uma santa e se viu diante de um grave problema na sua vida. Então ela recorreu à santa e fez uma promessa. Ela disse para a santa que se o problema dela fosse resolvido, ela nunca mais veria o seu amante. Nunca mais veria o seu amante. Bom, a santa, então, zelando pela moral, pelos bons costumes familiares, resolveu o problema daquela mulher. Só que agora ela se viu, então, em apuros. Como que ela ia ficar sem ver o amante? Então, ela resolveu encontrar o amante, a partir de então, sempre no escuro. Sempre no escuro. Aí eu pergunto para você, ela descumpriu a promessa? A promessa foi, nunca mais vou ver o meu amante. Ela passou a encontrá-lo no escuro. Do ponto de vista gramatical, meramente gramatical, ela não descumpriu a promessa. Porque ver, você não consegue no escuro. Né? Agora, evidentemente, para que essa promessa fizesse sentido na ocasião em que ela foi feita, é preciso interpretar a palavra ver não apenas no sentido vernacular da palavra. É preciso interpretar a palavra ver num contexto mais amplo, com um sentido mais amplo. Então veja como a interpretação gramatical, muitas vezes ela é insuficiente. Ela não lhe dá o sentido mais razoável, o sentido mais condizente com os princípios que regem a Constituição. Então, por isso, a interpretação gramatical é a primeira, mas ela é insuficiente. É preciso ainda recorrer a outros métodos de interpretação, além do método gramatical. E aí nós temos o segundo método, que é o método histórico. Método histórico. Veja só, a interpretação histórica, ela é feita quando o intérprete busca a vontade original do legislador quando ele escreveu aquela norma daquele jeito. Fazer interpretação histórica é pesquisar os registros históricos do momento em que a norma foi elaborada. É investigar quais foram as discussões travadas pelo legislador, quais são os registros daquele momento, para que você consiga, então, chegar à vontade original do legislador. Isso é fazer interpretação histórica. Esse método histórico é também um método bastante criticado. Porque, veja, a Constituição ela tem que ser interpretada de acordo com as novas realidades, as novas práticas
os novos valores da sociedade, valores que são modificáveis com o passar do tempo. A Constituição, se você a interpretar de acordo com os valores da época em que foi escrita, isso muitas vezes vai resultar numa interpretação absurda. E aí eu recorro novamente ao conceito de mutação constitucional. A Constituição vai sendo modificada no seu sentido, muitas vezes mantendo-se o texto, exatamente porque as interpretações novas vão sendo dadas. Então, a interpretação histórica ela tem uma falha grave. Se aquela norma tiver muito tempo de existência, certamente fazer interpretação histórica vai ser fazer interpretação que não condiz mais com a nova realidade social. Por isso, a crítica que se faz à interpretação histórica, recorrer à vontade original do legislador, nem sempre lhe ajuda, nem sempre fará com que você chegue a um resultado razoável. Aí então vem um outro método. Olha aí. O método sistemático. Método sistemático. Fazer interpretação sistemática significa interpretar cada parte de uma lei e também da Constituição à luz do contexto geral. À luz do contexto geral. A Constituição e qualquer outra lei é um conjunto de normas, um conjunto de disposições que deve ser sempre interpretado de maneira coerente em todas as suas partes. Isso é fazer interpretação sistemática. Jamais interpretar a norma isoladamente, mas sim sempre à luz do contexto geral onde ela está inserida. Eu posso dar um exemplo para você aqui rápido. O artigo 37 da Constituição, no inciso 7º, eu já mencionei hoje aqui, inclusive, é aquele que traz o direito de greve lá dos servidores públicos. Está dito lá, o direito de greve será exercido nos termos e limites definidos em lei específica. Observe, o direito de greve não está dito de quem é esse direito de greve. Mas eu posso concluir que esse direito de greve é o do servidor público e não o do setor privado. Mas por que eu posso concluir isso? Porque esse inciso 7º está inserido numa parte da Constituição referente à administração pública. Então, olha aí, fazer interpretação sistemática significa interpretar aquele pedaço à luz do contexto geral no qual ele está inserido. Interpretação sistemática dada de qualquer lei, inclusive da lei maior também. E ainda, meus amigos, um outro método aqui, ó, importante. Quarto método tradicional é o método chamado de finalístico ou teleológico. O método finalístico ou teleológico. Fazer interpretação finalística ou teleológica é interpretar a norma de acordo com a finalidade, com o intuito do legislador ao fazê-la. Veja bem, é você buscar qual foi a vontade do legislador, qual foi a finalidade do legislador ao elaborar essa norma. Recorrendo novamente ao exemplo lá do professor Barroso, sobre aquela devota que fez a promessa de que nunca mais veria o seu amante. Interpretar teleologicamente essa situação é interpretar a palavra ver de maneira mais ampla. Ver como usufruir, como pegar, como tocar. Isso é ver nesse sentido. Ou seja, interpretar essa frase, essa promessa, de acordo com a finalidade para a qual ela foi feita. Para que ela faça sentido, ela tem que ter a finalidade de se privar do seu amante e não apenas de enxergar o seu amante. Então, interpretar finalisticamente uma norma, interpretar teleologicamente uma norma, é interpretar de acordo com a finalidade almejada pelo legislador quando ele escreveu. O que é que o legislador quis proteger com essa norma? Isso é fazer interpretação finalística. Agora, como eu disse, esses métodos aqui, olha, que nós estamos vendo,
gramatical, histórico, sistemático e finalístico. São métodos tradicionais, métodos usados para a interpretação de qualquer lei, métodos tradicionais de interpretação. Acontece que existem princípios, como eu disse antes, específicos de interpretação da CF. Princípios específicos de interpretação da Constituição Federal, que é a lei maior. Da Constituição Federal, que é a lei maior. E quais são esses princípios específicos? Bom, vamos ver aqui os principais. Primeiro deles é o princípio da unidade da Constituição. O princípio da unidade da Constituição, ele recomenda que a interpretação da Constituição deve sempre levar em conta que ela é um conjunto de normas integrado, organizado e harmônico. Deve-se interpretar a Constituição, qualquer das suas partes, de maneira a evitar antinomias, contradições. Porque a Constituição é um sistema de normas coerente internamente, coerente entre si. Todas as normas da Constituição têm mesma hierarquia, têm mesma importância. Devem ser interpretados, portanto, com o mesmo nível de importância e coerência entre si. O princípio da unidade da Constituição, ele nada mais é do que a aplicação do método sistemático dentro da Constituição. O método sistemático é interpretar cada parte à luz da unidade geral, à luz do todo, à luz do contexto no qual a Constituição ou no qual aquela norma específica está inserida. Olha só uma questão que eu vou te mostrar aqui. Uma questão que eu vou te mostrar sobre o princípio da unidade da Constituição. O princípio da unidade da Constituição considera essa carta em sua totalidade, buscando harmonizá-la para uma visão de normas não isoladas, mas como preceitos integrados em um sistema unitário de regras e princípios. Olha aí, a questão está precisa, define precisamente a unidade da Constituição. Essa foi uma prova de analista administrativo da Anatel, da especialidade Direito. Então, uma prova específica para bacharéis em Direito. Uma questão interessante, elaborada pela CESP em 2009. É o mesmo estilo de cobrança da ESAF. Eu vou te mostrar algumas questões da ESAF daqui a pouco. Mas eu vou repetir para você. O princípio da unidade da Constituição considera essa carta em sua totalidade, buscando harmonizá-la para uma visão de normas não isoladas, mas como preceitos integrados em um sistema unitário de regras e princípios. Precisa definição do princípio da unidade da Constituição. Olha aí, mais um princípio. O princípio da máxima efetividade. Também chamado de princípio da eficiência. Máxima efetividade ou eficiência. Bom, esse daí recomenda que o intérprete da Constituição, diante da dúvida interpretativa, opte por aquela solução interpretativa que confira uma maior quantidade de efeitos produzidos a partir daquela norma. Na dúvida, o intérprete deve buscar aquela solução que confira uma maior eficiência à norma, uma maior quantidade de efeitos práticos gerados a partir daquela norma. Você, intérprete da Constituição, está diante de duas possibilidades interpretativas. Você vai escolher aquela que produz uma maior quantidade de efeitos produzidos. É o princípio da máxima efetividade, princípio da eficiência. Eu vou te mostrar de novo uma questão sobre isso. Olha só.
O princípio da máxima efetividade visa interpretar a CF no sentido de atribuir à norma constitucional a maior efetividade possível. Ou seja, deve-se atribuir a uma norma constitucional o sentido que lhe dê maior eficácia. Está verdadeiro. É exatamente a definição do princípio da máxima efetividade ou da eficiência. Olha aí, mais um princípio. Mais um princípio de interpretação das constituições. É o princípio da interpretação das leis conforme a Constituição. Princípio da interpretação das leis conforme a Constituição. Veja bem, esse princípio ele tem a ver com uma coisa que nós falamos um pouco antes, que é a ideia da supremacia constitucional perante todas as leis infraconstitucionais. Esse princípio recomenda que todas as leis infraconstitucionais sejam interpretadas de maneira a compatibilizá-las com a Constituição Federal. Porque, veja, não é a Constituição que deve estar de acordo com as leis de baixo. É o contrário. As leis de baixo é que devem ser compatíveis com a Constituição Federal. Então, a Constituição Federal é que inspira, ela é que deve ser seguida. Todas as leis infraconstitucionais devem ser interpretadas de modo a compatibilizá-las com a Constituição. Imagine que você esteja diante de uma lei para interpretar, e aí você está na dúvida. Existem duas possibilidades interpretativas. Uma delas conduz a uma inconstitucionalidade. Uma delas conduz a uma solução incompatível com a Constituição. E a outra conduz a uma solução compatível com a Constituição. Na dúvida, claro, você vai buscar a solução compatível. Você vai interpretar essa lei conforme a Constituição e não de modo a torná-la incompatível com a Constituição. Agora, se por acaso as duas soluções possíveis, ambas indicarem a compatibilidade com a Constituição, esse princípio não vai lhe ajudar. Ele não vai lhe ajudar. O princípio da interpretação das leis conforme a Constituição, ele é útil quando uma ou várias ou algumas interpretações possíveis contrariarem a Constituição. Porque aí você vai logo eliminá-las e vai usar a interpretação que esteja conforme a Constituição. A ESAF gosta de usar algumas expressões relacionadas a isso. Por exemplo, quando a norma infraconstitucional, quando a lei comum, só admitir sentidos interpretativos compatíveis com a Constituição, ou seja, quando a norma admitir sentido unívoco, sentidos, todos eles compatíveis com a Constituição, o princípio da interpretação das leis conforme não vai lhe ajudar, não vai ser aplicado. Agora, quando a norma infraconstitucional admitir mais de um sentido em relação à compatibilidade com a Constituição, quando um sentido for incompatível e outro compatível, aí sim o princípio da interpretação das leis é utilizado. Nesse caso, a norma não admite sentido unívoco, sentido único. Os sentidos são diferentes em relação à compatibilidade com a Constituição. E é aí que a interpretação conforme vai lhe orientar, vai lhe guiar a encontrar a solução que esteja compatível com a lei maior. Tá certo? Essa é a interpretação das leis conforme a Constituição. Mais um princípio específico de interpretação constitucional importante para nós. É o princípio da harmonização. Princípio da harmonização, também chamado de princípio da cedência recíproca, ou então princípio da concordância prática.
Princípio da harmonização, princípio da cedência recíproca, ou princípio da concordância prática. Veja bem, é comum que no momento de se interpretar duas ou mais partes da Constituição, você se veja diante de uma aparente contradição. Uma aparente contradição. Uma norma estabelece determinada situação e outra norma estabelece sobre o mesmo assunto uma situação aparentemente diferente. Bom, usar o princípio da harmonização significa colocar os dois valores em jogo para ver qual dos dois deve prevalecer naquele caso. Diante de choque entre princípios da Constituição, você deve fazer compressões recíprocas de maneira a não sacrificar totalmente nenhum deles para se achar um ponto comum, sacrificando minimamente os dois princípios que estão em choque. Você vai achar um ponto comum, um ponto de equilíbrio. Usar o princípio da harmonização significa imaginariamente ponderar os valores envolvidos naquela situação que estão em choque para se achar um ponto de equilíbrio, de maneira que os dois sejam prestigiados da forma mais ampla possível. Esse é o princípio da harmonização. São comuns, muito comuns, situações de choque entre princípios constitucionais. Quantas vezes, por exemplo, você ouve falar em choque entre o princípio, o direito de intimidade e o direito de informação jornalística? Olha aí, direito de informação jornalística é o direito que tem os meios de imprensa, de informar, de veicular informação, conhecimento do seu público. Muitas vezes isso é feito de maneira a afetar a intimidade das pessoas. Ora, o valor intimidade está na Constituição. O valor informação jornalística está na Constituição. É preciso, então, nessas condições ou nesse tipo de situação, encontrar um meio termo, de maneira a assegurar a informação jornalística e de maneira a não desprestigiar o direito de intimidade, colocando os dois valores igualmente importantes numa balança imaginária, ponderando os interesses envolvidos naquele caso concreto e achando, então, um ponto de equilíbrio. Esse é o princípio da harmonização, princípio da concordância prática, princípio da cedência recíproca. Olha aí, eu vou te mostrar algumas questões de prova agora. Vamos ver aqui juntos. Prova de auditor fiscal da Receita em 2005. Olha só o que a ESAF cobrou. De acordo com o princípio da máxima efetividade ou da eficiência, princípio de interpretação constitucional, a interpretação de uma norma constitucional exige a coordenação e combinação dos bens jurídicos em conflito, de forma a evitar o sacrifício total de uns em relação a outros. Olha aí, máxima efetividade ou eficiência. Interpretação exige a coordenação e combinação dos bens jurídicos em conflito. Ora, o que foi definido aí foi um outro princípio, não foi o da efetividade ou da máxima efetividade ou da eficiência. O que foi definido aí foi o princípio da concordância prática ou cedência recíproca, o princípio da harmonização. Esse é que foi colocado aí. Portanto, está errada a questão. O da máxima efetividade ou da eficiência é aquele que recomenda a interpretação de maneira que produza a maior quantidade de efeitos possível. Olha aí, mais uma questão. O princípio de interpretação conforme a Constituição não pode ser aplicado na avaliação da constitucionalidade de um artigo, de uma emenda à Constituição promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Meus amigos, essa questão está falsa também. Porque, veja, as emendas à Constituição, embora elas tenham status constitucional, elas devem sim guardar uma relação de compatibilidade com a Constituição. Eu disse aqui já na aula de hoje que as emendas, enquanto proposta, são consideradas ato infraconstitucional. Uma vez aprovadas e de acordo com a Constituição, é que elas passam a integrá-la. Então, é preciso que as emendas sejam sim interpretadas conforme a Constituição,
Porque caso se mostrem incompatíveis, elas serão inconstitucionais. Tanto que as emendas se submetem a controle de constitucionalidade. Exatamente porque devem guardar uma relação de compatibilidade com a lei maior. Então elas são, enquanto proposta, ato infraconstitucional, portanto, o princípio da interpretação conforme a Constituição se aplica para as emendas. Voltando aqui para a questão, então ela está falsa. Olha aí, mais uma questão da prova de auditor da Receita em 2009. A técnica denominada interpretação conforme não é utilizável quando a norma impugnada admite sentido unívoco. Olha aí, a técnica denominada interpretação conforme não é utilizável quando a norma impugnada admite sentido unívoco. Foi aquilo que eu expliquei antes, está correto, está correto. O que é o sentido unívoco? É quando todos os sentidos interpretativos estiverem de acordo com a Constituição. Aí a interpretação das leis conforme não vai ajudar. A ajuda da interpretação conforme se dá quando um ou mais de um dos sentidos contrariarem a Constituição. Aí não haverá sentido unívoco. Então, é aí que a interpretação conforme será utilizada. Portanto, a questão está verdadeira. E antes da gente encerrar esse assunto e esse bloco, eu vou te mostrar aqui mais uma afirmação de uma prova da ESAF, analista de controle externo lá do TCU. Olha só a aplicação, olha só a questão. Na aplicação do princípio da interpretação das leis em conformidade com a Constituição, o intérprete deve considerar no ato de interpretação o princípio da prevalência da Constituição e o princípio da conservação das normas. Correto? Prevalência da Constituição, porque ela é a lei maior, ela é que prevalece. E conservação das normas. Quando você escolhe aquela solução que esteja conforme a Constituição, você está visando manter aquela norma em vigor. Porque se você optar por uma solução inconstitucional, isso significará expulsar a norma do mundo jurídico. Então está correto, vou ler de novo para você. Na aplicação do princípio da interpretação das leis em conformidade com a Constituição, o intérprete deve considerar no ato de interpretação o princípio da prevalência da Constituição e o princípio da conservação das normas. Correto também, está correto. Pois então, minha gente, veja que o assunto ele é teórico, mas nós mostramos aí como é que ele tem aparecido nas provas. Então você tem que saber a ideia básica de cada um desses princípios de interpretação constitucional. Existem outros princípios de interpretação constitucional que nós não vamos falar aqui, porque eles não têm sido cobrados em prova. Vamos ficar com esses que são os principais e que têm sido cobrados demais nas provas da ESAF, tá certo? Encerramos aqui então esse assunto e no nosso próximo bloco nós vamos já adiante com a evolução constitucional brasileira. Até já.